fazer uso da palavra de Deus no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 11. Passemos a ler. Sucedeu também, certo dia, que Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, importante, proeminente, que o reteve ou que o constrangeu para que comesse pão. E todas as vezes que Eliseu passava por ali, lá se dirigia para comer. E ela disse ao seu marido: tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos, pois, um pequeno quarto sobre o muro e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, quando ele vier a nós, se recolherá ali. Versículo 11. Sucedeu que um dia Eliseu chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Mas a palavra que Deus tem colocado no meu coração, no nosso coração, é aprendendo a servir a Deus com a mulher sunamita e com o profeta Eliseu. A mensagem de hoje, ela é mais textual do que temática. A mensagem textual, você fica preso no texto, você não foge do texto, você acompanha o texto. E é isso que eu quero fazer esta noite, eu quero ser fiel ao texto. E o primeiro versículo começa dizendo assim, sucedeu também que certo dia Eliseu foi a Sunem. Sunem era uma comunidade agrícola que ficava a 96 quilômetros de Jerusalém e 32 quilômetros do Monte Carmelo. Sunem era uma comunidade agrícola que ficava próximo do Monte Gilboa. Sunem é o mesmo cenário, o mesmo local em que o rei Saul perdeu a guerra e perdera também a sua vida. Sunem, o mesmo local que a sunamita habitou, foi o mesmo local, a mesma cidade, a mesma comunidade que o rei Saul morreu quando o exército filisteu o cercou. E eu aprendo o seguinte: Sunem significa lugar de repouso ou lugar de descanso. Sabe o que eu aprendo? Uma coisa: Eliseu, ele era natural da cidade de Abel-Meolá. Quando Elias chamou Eliseu para ser o aprendiz dele, Eliseu morava na cidade de Abel-Meolá. Mas quando Elias foi assunto aos céus na carruagem de fogo, Eliseu passou a residir na cidade de Samaria. Mas Eliseu, mesmo morando em Samaria, ele gostava de vez em quando ir na cidade de Sunem. Sunem significa repouso, descanso. Sabe o que eu aprendo com isso? Às vezes eu e você temos que tirar um tempo para cuidar de nós mesmos. Às vezes nós nos preocupamos tanto em cuidar das outras pessoas, em cuidar de um parente, que esquecemos de nós mesmos. Isso aconteceu com uma tia minha, há 22 anos atrás. Ela se preocupava com todo mundo, não se alimentava direito, nunca queria comparecer perante o médico. Ela só queria saber de cuidar de todo mundo, de seu pai, de ser a mãe, de ser a provedora, mas esqueceu dela. E iria cometer um câncer de estômago. E ela foi embora, amados, da noite para o dia, rapidinho. Eu era um adolescente, eu tinha 14 anos, eu fui no hospital São Lucas visitar ela e vi aquele estado dela, triste, na beira da morte. É tanto que quando a gente saiu de lá, ela entrou em óbito. Por quê? Porque eu me lembro, ela queria se responsabilizar por todas as irmãs, por todos os irmãos, pela mãe, pelo pai, por todo mundo, menos por ela. Eu me lembrava que ela não se alimentava, ela não tinha vida própria.
Ajude pessoas com problemas, mas não conviva com pessoas problemáticas. Ou seja, tem pessoas que querem que você leve a carga dela para toda a vida. O mesmo apóstolo que falou, cada um levai as cargas uns dos outros, foi o mesmo apóstolo que falou, cada um leve a sua própria carga. Tem pessoas que querem se aproveitar, e você tem que ter um discernimento disso. Eliseu tirava tempo para descansar. Ele morava na cidade de Samaria, mas de vez em quando ele ia bater em Sunem. Por quê? Porque em Sunem tinha algumas coisas que ele gostava, que a gente ainda vai ver aqui em diante. Mas sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo com Urias, queridos. Você sabia que na verdade os 10 mandamentos não são 10 mandamentos? Os 10 mandamentos são aqueles que nós mais conhecemos, mas na verdade Deus entregou 613 leis para o seu povo seguir e cumprir. 613. Essas leis estão em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 613. Nada mais ou menos do que isso. Essas 613 leis, elas estão divididas da seguinte forma: 365 leis são proibições, são restrições, não faça tal coisa. E 248 leis são positivas, são mandamentos, faça tal coisa. E uma das leis que Deus diz, não faça tal coisa, que é uma proibição, diz assim, Deuteronômio capítulo 24, versículo 5. Quando o homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá cargo público. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa, para se regozijar com a sua mulher que tomou. O próprio Deus estabeleceu essa ordem. Olha, adulto acima de 20 anos, quando se casar, não vai ter cargo público, não vai para o exército, não vai sair à guerra. Casou agora, vai ficar um ano dentro de casa cuidando da sua mulher, dando assistência para ela, física, financeira, material e emocional. O próprio Deus que estabeleceu essa lei. Mas Urias não atentou. Urias, esposo de Betseba, que depois se tornou esposa de Davi, Urias não atentou para essa lei. A Bíblia diz que quando Davi cometeu o erro com Betseba, ele chamou logo Urias da guerra, para Urias se relacionar com a sua mulher e dar a entender que o filho era dele. Mas a Bíblia diz, Davi diz assim, então disse Davi a Urias, vai para a tua casa e descansa. Depois que Urias deixou o palácio, Davi lhe enviou um presente. Urias, porém, não foi para casa, passou a noite na entrada do palácio com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo e perguntou, o que aconteceu? Depois de ter ficado tanto tempo fora, por que você não foi para casa ontem à noite? Urias respondeu, a arca e os exércitos de Deus e de Judá estão em tendas, e Joabe, o meu comandante, está lá na batalha, e os soldados também, acampados ao ar livre. Como eu, Urias, poderia beber, comer? Olha só o que ele vai dizer agora. Como eu, Urias, poderia comer, beber e se deitar com a minha mulher? Juro diante do rei que jamais faria uma coisa dessas. Urias valorizou mais os colegas de trabalho do que a esposa. Urias foi fiel mais ao sentimento do exército do que a esposa. A esposa estava precisando dele. O próprio rei disse, vai dar assistência para a tua mulher. Mas Urias preferiu ficar com os guardas na porta do palácio do que ficar com a sua esposa, dando a assistência que ela merecia. Eclesiastes capítulo 4, versículo 6 diz, é melhor um bocado seco com tranquilidade do que as duas mãos cheias com vão trabalho e espírito afadigado. Aflição de espírito. Meu irmão, nós sabemos que o trabalho é bênção de Deus. Agora você não pode trabalhar igual um condenado e esquecer a tua família, esquecer os teus. Você não pode colocar o teu trabalho acima de Deus e acima da tua família. O
trabalho pode deixar de ser uma bênção na minha e na tua vida, caso coloquemos Deus ou a nossa família em segundo plano. Tínhamos que separar um tempo. Eliseu separava um tempo para si. Por que ele separava um tempo? Porque alguém o ajudou de uma forma especial. Segunda coisa que eu observo: a sunamita recebeu o profeta em sua casa. Sucedeu também certo dia que Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o reteve, o constrangeu, o segurou. Espera, não vai. E o constrangeu para comer pão. E todas as vezes que passava por ali, lá se dirigia para comer pão. Mateus capítulo 10, versículo 41 diz: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só, nem que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade eu vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E ela não perdeu o galardão. Por que aquela mulher recebeu o profeta Eliseu na sua casa? Assim como ter a arca da aliança nos dias de Davi era sinal de ter a presença de Deus, ter um profeta honrado na sua casa era a mesma coisa dizer que Deus estava habitando dentro da casa. E nós vamos ver que essa mulher, vamos ver adiante que essa mulher sabia que estava abrigando na sua casa um homem de Deus. Olha só, terceira coisa que eu observei: a sunamita observou o comportamento de Eliseu antes de construir um relacionamento mais estreito com ele. Olha só o que ela disse: e ela disse ao seu marido: tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. É um santo homem de Deus. Ela observou, querido, para dar pão não precisava ter certeza que era homem de Deus, mas para colocar dentro de casa tinha que ter certeza que era homem de Deus. Primeiro observe, depois tire a conclusão. Toma muito cuidado com quem você está colocando dentro da tua casa. E deixa eu fazer um parênteses aqui: eu não estou falando de você levar um irmão em Cristo, como todos aqui na tua casa, comer um churrasco, fazer uma visita, não. Isso é maravilhoso. Eu estou falando daquela pessoa que você leva aquele irmão 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos para dentro da tua casa. A tua esposa olha para você e diz: querido, vigia na terra. Tu está trazendo esse rapaz muito aqui para dentro de casa, querido. Só Deus conhece os corações. E o homem zarrão, se achando muito inteligente, muito sábio, diz: que nada, mulher, esse aí é meu amigo do peito. Toma muito cuidado com esse cara que você acha que é amigo do peito. Ele pode estar de olho em algo que não deveria estar, e depois ele vai dançar e pagar o preço. Da mesma forma, a irmã traz uma, traz duas, traz 3, 4, 5, 6, 7 vezes, e o esposo: querida, tu não acha que essa irmã está vindo muito aqui não? Que nada, a gente está ensaiando para o conjunto, a gente está ensaiando para reger o conjunto, a gente está ensaiando para aquilo, a gente está ensaiando para isso. Toma muito cuidado, só Deus sonda os corações. Eu vou contar uma coisa aqui, e não vai ser antiético, porque eu não vou dizer nome. Quem é ligado um pouco em política, talvez pegue, mas isso aconteceu há 5 anos atrás, nas eleições de 2018. Um juiz federal se candidatou a governador, e um deputado federal, cristão, crente, apoiou esse juiz. Esse juiz não era cristão, crente evangélico, mas ele era um cara que era um juiz de primeira linha, muito considerado no seu estado, e por ele ter um cargo muito alto de juiz federal, esse deputado federal, diante das câmeras, eu me lembro muito bem, ele chegava e dizia bem assim: este é um homem de Deus. Depois que as eleições passou, esse governador ganhou, sabe o que aconteceu? Ele se virou contra todo mundo que o apoiou. Sabe o que esse deputado federal chegou a dizer chorando? Quantas vezes esse cara comeu na minha mesa? Quantas vezes esse cara tomou da sopa da minha mulher?
E eu chamando ele de homem de Deus, é na verdade um diabo. E ele realmente se revelou como um diabo. Ele estava só mantendo a carapuça, a face. E depois que ele ganhou, ele se revelou. Ficou contra todos aqueles que o apoiaram, porque ele tinha sede de poder. E a Bíblia diz que aquele que quiser se exaltar, Deus abate. Só passou 2 anos como governador, depois Deus tirou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Discernimento. Aquela mulher teve discernimento. O que é discernimento? Capacidade de discernir o certo do errado. Não, peraí, esse homem é homem de Deus, eu não tenho mais dúvida não. Então, já que ele é homem de Deus, ele vai ganhar mais por isso. O que é que ela fez? Ela fez o bem àquele profeta. Ela fez o bem àquele profeta. E ela disse ao seu marido: tenho observado que ele é homem de Deus. Façamos, pois, um pequeno quarto sobre o muro e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, quando ele vier, a nós se recolherá ali. Para dar pão, não precisa saber se é homem de Deus, mas para construir um quarto no terraço, em cima do muro, sim. Pão fala de alimento, quarto fala de privacidade e intimidade, cama fala de descanso, mesa fala de relacionamento, cadeira fala de posição, luminária, candeeiro fala de condições de se manter dentro do quarto. Tudo que Deus já te deu e vai te dar, Ele ainda vai dar algo para que você se mantenha de pé e possa sustentar tudo o que Ele te deu. Quando você ajuda alguém, você cria um crédito no céu. E quando esse crédito ele não é pago em vida, geralmente é distribuído no meio dos seus descendentes. Alguém da tua descendência vai ser beneficiado pelo que você fez. Jonatas, amigo de Davi do peito, ajudou Davi muito para que Davi não fosse morto pelo seu pai Saul. A Bíblia diz que um dia Davi se levantou e disse: há alguém da casa de Jonatas para que eu use com ele de beneficência? E disseram: sim, ó rei, há um filho de Jonatas, ele mora em Lodebar, e o seu nome é Mefibosete. Essa sunamita aqui que ajudou Eliseu, no final do capítulo, a Bíblia diz que na terra de Israel houve uma grande fome. Sabe o que Eliseu, depois de ter dado o filho para ela, Deus ter engravidado ela, sabe o que Eliseu disse? Sunamita, a terra vai passar 7 anos de fome, vai para uma outra terra e não voltes até que a fome tenha acabado. E a Bíblia diz que ela passou 7 anos, e depois de 7 anos, ela voltou para sua terra. E quando ela chegou diante do rei, Geazi, servo de Eliseu, estava contando a história que Eliseu fizera com que uma mulher, por meio de Deus, engravidasse. E aquela mulher aparece diante do rei, e Geazi diz bem assim: ó rei, esta é a mulher da qual estou falando. O rei olhou para ela e disse: quero que devolva todas as terras que pertenciam a esta mulher, e tudo que a terra produziu, eu quero que vocês prestem conta. Você quer ajudar alguém? Vai ser recompensado por isso. Vai ser recompensado por isso. Provérbios capítulo 3, versículo 27 diz: faze o bem a quem merece, estando nas tuas mãos o poder de fazê-lo. Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz o que? Façamos o bem a todos, enquanto tivermos tempo. Efésios capítulo 6, versículo 8 diz o que? Saiba que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Tiago capítulo 4, versículo 17 diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Existe o pecado de comissão e de omissão. Comissão é fazer o que Deus não pede para fazermos, e omissão é deixar de fazer o que Deus pede para fazermos. Por isso que o escritor vai dizer: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado.
Aí o texto segue, querido, dizendo assim, olha, a sunamita compartilhou seu propósito, seu projeto com seu cônjuge. Façamos, para construir o quarto, ela consultou o seu esposo, o seu marido, o seu cônjuge, a sua costela. Ela não fez nada sozinho. A falta de comunicação tem sido uma das maiores destruidoras dos casamentos, querido. Antes de fazer algo que vai comprometer, escute essa, se você não guardou nada até agora, guarda só isso. Principalmente você casado, você casada, antes de fazer qualquer coisa que comprometa a tua renda financeira ou que comprometa o teu tempo, senta para conversar com o teu cônjuge. Nada de ajudar irmão por baixo do pano. Nada de ajudar irmão por baixo do pano. Nada de ajudar titio, titia, irmão, papai e mamãe por baixo do pano. Eu vou dar aqui, mas ela não pode saber não. Porque se ela saber vai ser uma briga dentro de casa. Não esqueça que família é você e ela e a tua prole. Depois que você casou, a tua família agora é a tua parentela. Pode ajudar? É claro que pode ajudar. Eu sou um testemunho vivo. Não vou entrar em quesito aqui. Só Deus sabe o que eu faço pela minha mãe. Mas eu faço com consentimento da minha esposa. Muitas vezes eu não estou aqui na frente dos irmãos. Por quê? Porque eu estou em Natal. Mas Deus sabe. Eu aprendi uma coisa, querido. A Bíblia diz assim, ó, honra pai e mãe. Sabia de uma coisa? A Bíblia diz assim, ó, honra o teu pai e a tua mãe se eles foram bons com você. Não, mesmo que a tua mãe e o teu pai tenham sido muito maus para com você, você mesmo assim tem que honrar, porque você tem que honrar independente se o teu pai e a tua mãe foi bom para você. Quando você estava dentro de casa, tua mãe pode ter dito assim para você: você não vai crescer na vida, você não vai ser nada na vida, você não vai chegar a lugar nenhum, você é feia, você é isso, você é assado. Se preocupa não, querido, Deus está vendo. E quando você honra pai e quando você honra mãe, os teus dias são prolongados e há prosperidade de Deus para com a tua vida. Seja uma pessoa de atitude. Não vou passar do horário, 9 horas enquanto eu entrego. Seja uma pessoa de atitude. E ela disse ao seu marido: tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos um pequeno quarto sobre o muro. Atitude é um comportamento ditado por uma disposição interior que nos leva a agir. Atitude é um comportamento ditado por uma disposição interior que nos leva a agir. Temos que ter atitude, por quê? Porque os que se gastam em palavras raramente se gastam em ações. Os que se gastam em palavras raramente se gastam em ações. A sunamita também, ela aproveitou a oportunidade. Olha só o que ela fez. Sucedeu também certo dia que Eliseu foi a Sunem. Ela o reteve para comer pão, e todas as vezes que passava por ali se dirigia para comer pão. Todas as vezes que Eliseu passava em Sunem, ela chamava Eliseu para dar pão para ele. Ela já estava observando ele e aproveitou a oportunidade. Há um ditado chinês que diz o quê? Todo mundo conhece: há 3 coisas que nunca mais voltam atrás na vida: a flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. A oportunidade é careca, quando ela passa não dá mais para segurar, querido. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 diz assim, ó: quem observa o vento nunca semeará, e quem fica olhando para as nuvens nunca cegará. Nunca cegará. Temos que aproveitar as oportunidades, e esta mulher aproveitou. E uma coisa eu aprendo com Eliseu. Olha o que Eliseu fez. Sucedeu que um dia Eliseu chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Eliseu não desprezou o pequeno quarto preparado para ele. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que aquela mulher era rica, era influente, era proeminente na sociedade. Ela poderia ter construído uma casa, sim ou não, mas ela preferiu construir um quarto e lá dentro colocar uma mesa, uma cama, uma cadeira e um candeeiro.
para que aquele homem pudesse habitar ali dentro. Eliseu não reclamou pelo fato da sunamita não ter construído uma casa, não. Seja grato pelo que Deus está te dando. Quando você honrar as coisas pequenas, Deus vai escancarar as portas e vai dar aquilo que você merece. Honra primeiro. Zacarias 4:10 diz: ai daqueles que não honram o dia das coisas pequenas. Honra aquele primeiro emprego de apenas 6 horas. Honra aquele emprego de aprendiz. Honra aquela carga horária que ainda você não está ganhando o que você gostaria, porque quando você honrar, Deus vai trabalhando. E uma coisa eu sei: Deus é o Deus que abre porta dentro de outras portas, e eu sou testemunha disso. Deus é o Deus que abre portas dentro de outras portas. Aleluia! Nós vamos correr. Aquela mulher conseguiu gerar gratidão no coração do profeta. Então disseram a ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Pelo que disse Eliseu: chama. E ele a chamou, e ela se pôs à porta. E Eliseu disse: por este tempo, no ano próximo, abraçarás um filho. Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva, mas a mulher concebeu e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Eliseu disse: olha, daqui a 1 ano você vai ter um filho. E assim aconteceu. Por quê? Porque aquela mulher gerou gratidão no coração de Eliseu. E o que é gratidão? Gratidão é um reconhecimento por um benefício que alguém lhe fez. Gratidão é reconhecer algo que Deus fez para você. Portanto, não ache que fulano e cicrano vai fazer 1, vai fazer 2, vai fazer 3, vai fazer 4, vai fazer 5. Se ela já fez uma, seja grata e não fique esperançoso que vai fazer de novo, porque o Deus usa diversas pessoas de diversas maneiras. Tem vezes que ficamos viciados. Ela me ajudou 1, me ajudou 2, porque não pode ajudar a terceira? Arregaça as mangas, querido, corre atrás, não fica dependente de ninguém, não. Ela não aceitou a derrota facilmente. Sunem, Monte Carmelo, 32 quilômetros. A Bíblia diz que quando o filho dela estava à beira da morte e morreu, Eliseu estava no Monte Carmelo. Ela chegou para o seu esposo, ela não foi portadora do caos. O esposo: e aí, como é que está o nosso filho? Ela disse: tudo vai bem. Mesmo que as coisas não estejam indo como você gostaria, abre a boca e diga: tudo vai bem. Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está operando. Tudo vai bem. Aleluia! E ela sentou em cima da jumenta, 32 quilômetros para ir, 32 quilômetros para voltar. Eliseu disse: olha, eu vou dar o meu bordão para Geazi ir lá e colocar em cima do menino. Bordão fala de autoridade, cajado fala de autoridade. Mas ela não queria tão somente a autoridade, ela queria a presença de Deus. Sabe por quê? Porque a única coisa que faz diferença na nossa vida é a presença de Deus. Fique com essa palavra em nome de Jesus.